Com o tempo, muita coisa muda. O ritmo do corpo, os vínculos, os papéis que exercemos na vida. E muitas vezes fica a pergunta silenciosa: quem eu sou? Neste episódio de estreia, eu, Altieri, e a psicóloga Natália abrem uma conversa profunda e acolhedora sobre os impactos do envelhecimento na identidade, no propósito e na forma como enxergamos a nossa própria história. Olá, eu sou Altieri, sou artista há uns 20 anos, 15, dando aula de arte em escolas e também para alunos em ateliê sobre pintura, escultura e outros materiais dentro das artes plásticas. Eu sou Natália Aguilar, eu sou psicóloga clínica, atuo dentro do consultório, trabalhando com pessoas em todas as idades, há mais de 16 anos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os processos de envelhecimento, as perdas e os lutos que essas pessoas passam e como que a gente pode ressignificar isso através da arte, certo? Certo. E aí nós vamos começar pensando nessas mudanças que nós temos na vida, que desenhamos muito quando somos criança e a partir ali de uns 9 anos deixamos de exercer esse desenho. E aí vamos pensar que, saindo um pouquinho do desenho, nós temos, com 20 anos, nós começamos a fazer outras coisas, como, por exemplo, entrar no mundo do trabalho, né? E antes disso, estamos no mundo da educação. E não que a gente saia do mundo da educação, eu mesmo não saí até hoje com os meus 46 anos. E depois dos 20, vem os 30, a nossa vida muda, 40, 50, 60, e nós nos deparamos. E agora? Talvez já aposentados, como é que está a minha vida? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu acho que o que acontece é que quando a gente é criança, a gente tem uma autorização para ser criativo, para desenhar, para pintar, para expressar as nossas emoções. E à medida que a gente vai crescendo, a sensação que eu tenho é que a sociedade ela vai desautorizando a gente estar nesse lugar. E com isso, a gente vai perdendo, além da gente perder esse lugar de criança, esse lugar de adolescente, né, que é o que a gente está falando aqui nesse vídeo hoje, sobre as perdas do desenvolvimento. Quando a gente perde esse lugar, além da gente perder isso, a gente também perde essa possibilidade de se expressar. E muito essa possibilidade de criar, de se expressar por meio da arte. Eu fico pensando nessa coisa da permissão, né? Você falou, na autorização. Isso. Né? Autorização. Me veio a palavra permissão, aquilo que eu me permito fazer. Quando criança, nós desenhamos de tudo e sem problema nenhum, né? Qualquer coisa e o que deveria ser até hoje. Mas aí vem a consciência de um mundo maior, né? Nós estamos num mundo de criança e vamos crescendo e esse mundo vai se ampliando. E nessa ampliação de mundo nós começamos a entender outras formas de se expressar. Falando de arte, é um período muito grande onde, por exemplo, o desenho realista aparece. E pela minha, talvez, falta de habilidade em desenhar, eu acabo deixando o desenho por causa dessa autorização, né, daquela visualização que eu não tenho do meu desenho ser um desenho realista pela técnica que eu ainda não absorvi. Que é só uma questão de treino, né? E outra também, existem pessoas que têm uma tendência para um certo tipo de desenho, por exemplo, né? Não necessariamente ela precisa do desenho realista. Ela pode desenhar de outras formas, Uhum. né?
Mas, quando criança, eu volto a dizer, aquela permissão, ela vira uma questão, não me sinto, como se diria a palavra? Permissivo, Não permitivo, me permito. não me permito fazer mais o desenho porque eu deveria estar fazendo o desenho realista. Que, ao meu ver, como professor dando aula há tanto tempo, não vejo como um local bom para a nossa identidade, né? Desde que essa não é a minha identidade, essa é a identidade daquela pessoa a qual eu vi e gostei daquilo que eu vi, né? Mas é a realidade dela. E além disso, a gente tem a necessidade de se expressar durante toda a vida. Na infância, a gente tem um recorte da vida no qual a gente vai aprender a se expressar por esse lado mais lúdico, né? Então a gente vai desenhar e os desenhos sempre vão ser lindos, né? Pelo brincar. Só que quando a gente vai passando por todas as fases aí do desenvolvimento humano e a gente vai perdendo essa habilidade de se expressar por meio da arte, eu acho que existe uma tendência da gente vivenciar as nossas perdas e os nossos lutos. E quando eu falo em perdas e lutos aqui, eu estou falando de perdas que são inerentes do desenvolvimento humano. Quando eu passo de uma fase da infância para a adolescência, o que eu ganho e o que eu perco. Quando eu passo da fase da adolescência para a fase adulta. E quando eu passo para da fase adulta para a velhice. E quando essa pessoa ela chega na velhice, ela tem inúmeras perdas. Ela tem a perda, muitas vezes, da identidade, ela tem a perda da funcionalidade, né, do quanto ela era útil antes quando ela trabalhava, e agora ela está aposentada, por exemplo, e aí essa pessoa ela pode se ver sem função. Muitas vezes ela tem a perda do lugar dela de cuidador, e ela passa a ocupar um lugar de ser cuidado, né? Ela tem a perda das pessoas que no entorno dela começam a morrer, começam a adoecer e morrer. Sabe que hoje aconteceu uma coisa interessante. A minha mãe, ela falou, né, que uma tia minha tá adoentada e tá na UTI, e os médicos já meio que disseram que não tem muito, né? E essa tia é uma tia que a minha mãe viveu, é uma tia que eu particularmente não tenho tanto contato, mas é uma tia que a minha mãe viveu na juventude dela. Minha mãe teve bastante contato, né? E eu conversando com a minha mãe hoje, ela trouxe o relato, né? Ela falou assim, chega uma fase da nossa vida que é só isso que a gente escuta, né? E mais ou menos é isso, né? Porque todas as pessoas que ela viveu a juventude, a maioria delas está envelhecendo junto com ela, né? E ela está vendo muitas pessoas morrerem. Então tem muitas perdas, né? Só que tem uma ausência de expressividade. Sim, eu recordo uma aluna de 70 anos, me fez lembrar que ela estava fazendo alguns desenhos. E esses desenhos eram de algumas etapas dela enquanto mãe, né? Essa coisa da identidade, né? Principalmente de vocês mulheres, né? Nós também, né? Homens, né? Nós somos homens, somos filhos, somos crianças, somos adolescentes, somos pais, né? Somos trabalhadores, né? Homem e mulher, né? Mas voltando para essa minha aluna, 70 anos, e ela estava desenhando as etapas dela enquanto mãe, né? E aí ela fez assim uma série de 10 desenhos. Recordo que era alguma coisa, ela desenhou quando ela teve um filho só. Ela desenhou o nascimento desse filho, né? Depois ela focou nessa criança com 5 anos, uma vivência, e com 10, com 15, ela foi separando de 5 em 5, né?
O filho dela razoavelmente tinha aí uns 50 anos, né? Ela, 70. E recordei disso por causa da sua fala do antes eu cuidava e agora razoavelmente ela está sendo Eu cuidada sou cuidado. pelo Uhum. filho, né? Então eu perco essa identidade, né? Mas de qualquer forma, eu recordei também de uma passagem muito bonita neste episódio, que é que enquanto ela desenhava e colocava ali os desenhos sem nenhuma pretensão, o filho passava por ela e ficava observando aquilo sem entender muito bem o que era, né? Mas depois ele foi se atentando e aí ele parou, sentou do lado da mãe e começou a conversar com ela sobre o que é isso. E aí ela começou a contar. Essa é a história da sua vida, mas da sua vida a partir do meu olhar. E ela me contou que foi uma coisa fantástica na perspectiva de que o filho há muito não sentava com ela e ouvia completamente o que ela falava, né? E ela não sentia aquele brilho no olhar dele, né? E com esses desenhos, a partir desses desenhos, ela fez com que o olho do filho dela brilhasse. E como ela me contou, né? Como ela se sentiu feliz com isso. E tudo isso nessa questão dessa troca Uhum. de identidade que você falou, né? Das perdas. Sim, Mas existem muitos ganhos também sim. nessas trocas. Olha que história bonita, né? Que ressignificação, né? Que essa mulher ela foi dando para, né? Para as perdas que ela foi vivendo, né? E a possibilidade que ela teve de viver é, essa conexão com o filho por meio de uma história que ela foi desenhando, de uma história que ela foi criando. Então, olha como é importante, né? Essa expressividade, essa forma de se expressar. Eu, eu penso que a arte ela pode ser usada como um recurso bastante importante, principalmente nessa idade, nessa fase da vida. Porque é uma fase da vida que eu acredito que as pessoas elas acabam se sentindo muito sem função, né? Porque já não trabalham mais, muitas vezes tudo que ela fala está errado, né? Os jovens acabam não dando tanta credibilidade para essa pessoa mais velha, porque justamente porque esse jovem agora está no lugar de cuidador e essa pessoa está no lugar de ser cuidada, então ela acaba perdendo um pouco a credibilidade, ela acaba perdendo um pouco o seu espaço de opinião, o seu espaço de crítica, de o que ela acha de determinada coisa. E aí a gente tem um monte de camadas, né, de lugares que essa pessoa antes ocupava e agora ela não ocupa mais, Uhum. né? Eu fiquei pensando em duas coisas, né? Uma primeira foi uma coisa que você falou da sua mãe, né? Aí falou para mim, né? A sua tia, ela foi madrinha de casamento? Foi. Isso. Madrinha de Isso é casamento uma dela. coisa. A outra coisa, essa perda de identidade no. Eu não sei se a palavra certa é poder, mas eu vou usar. Mas não é poder a palavra, né? Mas aí, se você lembrar de uma palavra, você me corrija. Eu, quanto pai, quanto mãe, né? Nós como pais e mães, mãe como pai, eu fico pensando nesse poder que nós temos de ser aquele alicerce, aquela base onde o fundamento e os valores vêm da gente, né? E de repente, na velhice, essa pessoa já razoavelmente onde deveria ser, né? Na nossa cultura, não é. Razoavelmente é isso que você falou. O idoso ele é visto como uma pessoa vulnerável,
muitas vezes. Acho que hoje em dia, acho que é a depender de muitos casos, né? Eu acho que E hoje em dia, culturalmente também. culturalmente E também. culturalmente também, porque, desculpa, não estou falando de uma questão para todo mundo, não é para Não todo é mundo, generalizado. não é generalizado. Existem, né, muitas culturas e dentro da nossa própria, né, exatamente o contrário disso. E, aliás, é um ponto que eu acho que eu vou falar em todos os vídeos. Tudo razoavelmente daquilo que eu digo não é uma verdade absoluta. Uhum. Né? Vai parecer que mas vocês verão que eu tenho algumas opiniões, mas não são verdades absolutas. O contrário, eu também, na minha cabeça, acredito que seja verdade. Né? Eu só vou, né, falar em determinado ponto de vista, mas eu acredito muito que o contrário também pode ser verdade. Mas dentro do caso, né, não sei, é poder mesmo? É o poder que nós exercemos para os nossos filhos? Eu acho que é uma questão da gente ocupar um lugar de base segura, né? De porto seguro. Quando a gente tem filhos pequenos, nós somos tudo para os nossos filhos, Eu né? gosto disso. Olha que palavra bonita. Somos porto seguro. Porto seguro. Porto seguro, sim. né? E para onde eles retornam, né? Se a gente está vulnerável. Exatamente. Exatamente. Eu acredito que essa nossa conversa, se fosse falar uma frase, eu acho que Porto Seguro é uma frase bem interessante. Porto Seguro, né? Essa questão, né, dessas trocas de idade, né? Quando temos 10, quando temos 20, quando temos 30, né? Mas eu digo uma questão para se pensar, onde está esse Porto Seguro? Tanto para mim, né, que também estou, né, passando por essas idades dos 10, 20, 30, 60, 70, né? Quem é o meu Porto Seguro e quem depende de mim para ser o Porto Seguro, né? E a segunda coisa que eu ia falar da mãe é como sua mãe mesmo, né? Ela poder, eu fiquei aqui imaginando, né? Se eu fosse sua mãe, né? Que, que lembrança poderia bonita, né? Ser desse fragmento do casamento num desenho, né? O quanto essa sua tia representou para ela neste momento de madrinha, né? Através de um desenho, né? Relembrar este momento de quando ela chamou ela para ser madrinha, porque deve ter sido um acontecimento bem afetivo para sua mãe. E aí ela desenhar essa afetividade pela recordação dela e entregar para sua tia, eu acredito que seria um ponto bem significativo na visualização da sua tia perceber o quanto ela foi querida no momento. Né? Sim. Eu acho que é fundamental, né, essa expressividade. Num mundo onde nós somos o tempo todo convidados a engolir o choro, a engolir as nossas emoções, eu acredito muito que a arte ela pode ser uma grande ferramenta para que, principalmente pessoas que não têm tanto espaço assim para expressar as suas emoções, possam trabalhá-las de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais que elas possam se encontrar nesse exercício, tal como uma criança se encontra num desenho, né? Tal como uma criança faz, né? Com toda a afetividade dela, né? Aqueles desenhos, aqueles bonecos de palitinho que Espera geralmente... só um pouquinho. Se você sente, né? Se você já viveu essa coisa do desenho quando criança, comenta aqui, deixa aqui nos comentários algo
coloca o que você desenhou. Eu mesmo desenhava bonequinhos. Coloca aqui o que você desenhou. É que isso me lembrou, né, esse meu desejo de infância, mas isso vai ficar para outro vídeo, né, para agora não. E falando de exercícios, né, falando de desenho, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício agora, tá? Eu ainda vou bolar alguma coisa para conseguir ver esse seu desenho. Eu estou pensando em alguma coisa ali por um outro aplicativo, né? Mas depois eu conto isso para vocês. Eu ainda estou aqui na minha mente. Mas de qualquer forma, faz o seguinte: vamos fazer um exercício agora. Vai lá, corre lá, né? E pega um papel. Tá bom? Para o vídeo, se for o caso, pega um papel, né? Pega um lápis, uma caneta, né? Aproveita e já salva o vídeo para ver de novo. Acredito que você já tenha pego. Então faz o seguinte. Aproveitando que a gente já está falando de desenho, aproveita e pensa na tua infância, né? Para ficar fácil, pode pensar no que você quiser, mas vou tentar dirigir aqui um pouquinho para você. Pensa na tua infância, né? Pensa no cheiro, por exemplo, o cheiro do bolo da mãe, da avó, né? Pensa nesse cheiro. Pensa na primeira vez que você pisou no mar, né? Pensa no barulho do mar. Pensa no que você quiser. Vai pensando. Agora fecha teu olho. Agora que você pensou, tenta, com os olhos fechados, né? Escutar os sons que tinham nesse ambiente. Tenta sentir a textura, se for, por exemplo, o pisar, né, na praia, no mar, né? Tenta sentir a textura dessa água, tenta sentir a textura dessa areia, tenta visualizar essa imagem, se afasta um pouquinho, se você conseguir, dessa imagem para você ver todo o ambiente que ali está. Agora, do jeito que você quiser, abra seu olho e faz um desenho sobre isso que você viu. Do jeito que você quiser, da maneira que sair, tá? E para o vídeo de novo, né? Eu acredito que, né, você tenha terminado. E de alguma forma, vamos tentar ver esse desenho depois, tá? Para a gente comentar, para a gente conversar sobre isso, tá? Vamos finalizando o nosso vídeo aí agora, né? E se possível, né, comenta, né, aqui, deixa as suas percepções, né? Nós estamos começando com esse processo, né? Apesar de termos uma experiência grande ou não grande, né? Eu tenho 20 anos 15 anos como professor, mas tem gente que tem 30, né? Tem gente que tem mais. Mas nós já temos apesar de termos uma trajetória assim, nós não temos uma trajetória aqui neste formato com você. Deixa um comentário para que cada vez mais nós melhoremos esse nosso canal. Eu espero que esse exercício que você tenha feito tenha servido para você entrar em contato com alguma emoção sua e que você tenha conseguido organizá-la de alguma forma dentro de você. Lembre-se que as suas emoções importam, né? E a expressão delas importam, não importa a idade que você tenha. Um abraço para você, eu sou Altieri e te desejo aí muitas felicidades. Meu nome é Natália Aguilar, eu sou psicóloga e eu desejo uma ótima travessia aí no seu processo. Tchau, tchau.